das trevas, meu Deus, tudo aquilo que luta contra o teu trabalho, contra o teu ministério, contra o teu, sabe, Deus, o teu chamado, o teu agir na vida das pessoas. Senhor, essa é a área, Jesus, que mais toca o meu coração. Libertação, meu Pai querido. Nos libertar de nós mesmos, muitas das vezes, meu Deus. Que o Senhor possa usar, Senhor, o pastor Hermes, como o Senhor já usou tantas outras vezes e tem usado, para tocar, Senhor Jesus, o coração de uma pessoa talvez que a gente nem conheça, mas que precisa de um resgate, precisa de uma palavra e precisa se ver, meu Deus, através da vida dele e reconhecer, meu Pai querido, que sem ti, meu Deus, nós não conseguimos nada. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor coloque sabedoria e discernimento na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração, e que o Senhor venha fazer desse momento aqui não somente uma gravação, mas um culto, Senhor Jesus, onde nós podemos, Senhor Jesus, levar, ó Deus, esse testemunho como um cheiro suave até Ti. Agradeço pela vida do Thierry, Senhor, que está me capacitando, me instruindo, me direcionando, me cobrindo, principalmente, Senhor, tendo paciência comigo, meu Deus, e me honrando. Deus, abençoa a vida do Leonardo que aqui está, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cumprir as promessas que o Senhor tem na vida dele e na família dele. Cuide da esposa dos dois, Senhor, enquanto eles estão aqui. Que o Senhor venha, sabe, Deus, cobrir a casa deles com o teu poder e com o teu agir. É o que eu te peço e já creio nisso, no poder do teu nome, Jesus Cristo. Amém. Olá, seus lindos e lindas, que bom que você acessou esse vídeo no YouTube. Estamos aqui com mais um programa Let's Bora. Um programa na qual você vai ouvir testemunho, direcionamento, uma palavra de incentivo, enfim, fique ligado, tá bom? Que esse programa vai ser uma bênção na sua vida. E hoje nós estamos aqui com o pastor Emerson Graciano. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá aqui conosco. Estou muito feliz. Deus abençoe você, tá? Tô com meu coração assim honrado com a tua presença, tá? Para quem não conhece, pastor Emerson Graciano é pastor, compositor, professor em música, amigo, companheiro e vai dividir um pouco da sua sabedoria com a gente. Amém. Seja bem-vindo. Satisfação estar participando. Let's bora. É isso aí. Muito feliz em contribuir para o reino de Deus. Amém. E para a vontade de Deus sobre essa geração. Let's Legal. bora. É isso aí. E para você que não entendeu muito bem o propósito do Let's Bora, a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? A gente é brasileiro, fala português, mas a gente tem uma mania de misturar aí o inglês com o português. A gente não é 100% fluente, então Let's Bora é o Let's de vamos e vambora. Vambora por uma vida de qualidade, uma vida feliz. Let's Bora ser feliz. Let's Bora mudar de vida, mudar de pensamento. Let's Bora aceitar Jesus e mudar de vida. Simbora. É isso aí. Então vamos lá. Pastor Emerson, você é pastor, né? Sim. E isso começou quando na sua vida? Você já nasceu cristão? Já veio de uma família cristã? Como é que foi? Sim, eu nasci em lar evangélico. Fui criado no meu evangelho. Meu pai, Raimundo, Maria José, é evangélica. E tive uma experiência de um filho de crente. Entendi. Não uma experiência de um filho convertido. Entendi. Mas para mim foi um fundamento, Uhum. né, onde tudo começou na minha vida. E até hoje eu sigo essa fé e passo essa fé para minha descendência e para minha futura geração. Que legal, que bacana. E você nasceu na igreja, então? Sim. Ok. Continuou na igreja? Não. Tudo bonitinho? Como foi? Não. Nasci na igreja, conheci, como eu te falei, o Deus dos meus pais. Eu não conheci o Deus meu. Eu andava segundo a religião deles, o propósito deles. Eu não tinha descoberto o que Deus tinha para mim. E veio a adolescência, a juventude, e na juventude eu me afastei do Senhor, atraído por más companhias, né?
más influência, como amigos, entre aspas, colegas, que me levaram a conhecer o outro lado do mundo. Entendi. Né? E por eu não ter um respaldo tão fundamental na fé, eu não via meu pai como uma certa autoridade. Entendi. E um homem, um adolescente, um jovem, quando não vê um pai com uma certa autoridade, ele tem dificuldade de ver Deus como autoridade. Deus, a polícia, o governo, ele tem certas dificuldades sobre a autoridade. Então eu fiquei muito preso nisso e por as influências eu entrei no mundo das drogas. Sério? Comecei engraxando sapato, né, na Praça Cívica em Goiânia. E do engraxar o sapato, já experimentei o cigarro que estava caído no chão, o quimba de cigarro. Aí do quimba de cigarro foi para cola. E da cola veio a maconha, veio o tine, veio a merla, né, que na época não existia o crack. Uhum. E assim sucessivamente eu fui conhecendo a química e me aprofundei. E na verdade eu era um projeto de vida para dar tudo errado. Caramba. Né, para dar tudo errado. E a droga foi uma porta, uma oportunidade de Satanás abriu para mim entrar. E para destruir literalmente a minha vida. Isso você tinha quantos anos? Eu entrei nas drogas com 13, 14 anos. Meu Minha Deus. primeira experiência foi com o cigarro e a cola, né? E aí, quando você vai conhecendo o negócio, você vai aprofundando. Você vai conhecendo traficantes, conhecendo outros tipos de droga, outras oportunidades, você vai se envolvendo. E eu cheguei numa fase que eu estava tão envolvido que eu já me afastei da família, me isolei, queria viver o meu mundo, as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu já não via família como mais um refúgio, uma base, um porto seguro. Não, eu via as drogas como o meu porto seguro. E as drogas, a partir disso, eu entrei no mundo do crime, para alimentar o meu vício, a minha dependência. Comecei a praticar pequenos furtos, pequenos assaltos, e o negócio foi andando e tomou proporção na minha vida, e isso me afastou totalmente de Deus. Mas sempre tinha um temor de Deus queimando aqui dentro de mim. Então tinha alguma coisa ali ainda. Sempre, Assim. nunca. Eu tava na boca de fumo, vendendo droga, assaltando e cantando ainda harpa. Era incrível. Aquilo queimava dentro de mim. Eu sentia que eu tava no lugar errado. Entendi. Mas aquilo era mais forte na minha vida. Como eu não tive uma base de fé, de perseverança na fé, naquele momento ali, eu não tinha uma expectativa para vencer isso. Eu não tinha uma base para vencer isso. Como eu te falei, eu conheci o Deus dos meus pais. Eu conheci um Deus da religião, da doutrina, dos princípios, mas eu não conheci o próprio Deus que... Não teve uma experiência, Isso, aquele Deus que te pega mesmo assim, marca a sua vida e transforma radicalmente a sua vida. Caramba, então você passou, tipo assim, um menino que tinha família, né? Isso. Né? Tudo bem que você falou que você não tinha uma base ali com seu pai e tudo, mas você foi criado num lar que tinha pai, que tinha mãe, né? Tudo bonitinho. Isso prova também que não é só quem não tem pai ou quem não tem mãe, que tipo assim, que chega nesse estado de, sei lá, usar droga ou entrar pro mundo do crime, que às vezes nem sempre a culpa é da família, né? Não. É tipo assim, é mais uma... Igual você falou, você não tinha uma referência ali, não tinha boas amizades e tal. E isso durou quanto tempo? Tipo, você começou com 13 e foi... Um dos principais fatos de eu ter entrado nas drogas foi uma traição que aconteceu entre meus pais. Então teve um start. Teve um motivo. Tá, né? um estopim, né? Isso. E isso despertou mais
Uma o revolta. projeto de Satanás. E depois disso, era só briga em casa, confusão, aquele Entendi, desconforto. E entendi. eu procurei outros refúgios, outras Aham. opções. E jovem, muito curioso, muito cheio de energia, eufórico. Ele quer conhecer o mundo e a outra realidade, uma falsa realidade, na Entendi, verdade. entendi. Mas tudo começou, foi a partir disso. Tive experiência normal, como eu falei para você, do cigarro, da cola, mas a partir disso o inimigo entrou. Minha irmã foi para a prostituição, eu fui para as drogas, bagunçou totalmente. Mas, enfim, Satanás não conseguiu destruir o casamento dos meus pais. Eles Glória a venceram Deus. isso. Hoje eu tenho isso como Que referência. bênção. Tenho isso como referência e como um exemplo de vida que eles Aham. conseguiram vencer. E aconteceu, mas foi propósito de Deus. Não, tudo tem um propósito, né? Tipo assim. E me fala uma coisa. Você ficou nesse tempo, ficou nessa vida quanto tempo? Tempo isso durou? Qual foi assim, assim, a pior coisa que chegou? Tipo assim, olha, eu percebi que tava demais, eu percebi que, tipo assim, que eu tinha que voltar quando aconteceu isso. Durou 12 anos de 12 escravidão do anos. pecado. Durou 12 anos. O momento mais crítico da minha vida foi quando a minha esposa, Tatiane, eu tenho até um filho que chama Thales, o Abner, e a minha esposa, Tatiane. No começo, eu tinha o Thales, e o pior momento da nossa vida foi que ela chegou em mim: olha, você quer eu ou as drogas? Eu estava numa situação tão difícil, tão complicada, que eu escolhi a droga. Porque a droga falava mais alto. O vício, a dependência era superior a tudo na minha Só vida. quem passou sabe, Só né? quem passou sabe. Então eu negociei, eu vendi meu casamento e a gente separou, eu segui minha vida, aí foi onde eu invernei, entrei na cocaína, Nossa. a droga mais forte. Aí a cocaína eu me isolei dentro de um quarto uma vez, que eu fiquei 7 dias trancado nesse quarto, defecando ali naquele quarto mesmo, e cheirando e empurrando a droga com cotonete no meu nariz, saindo sempre pelos ouvidos, aquela situação mais terrível que o ser humano não merece passar por aquilo ali. Então ali eu me vi na sarjeta mesmo, ali eu me vi no fundo do poço, eu me vi derrotado. O que sobrava para mim era só a morte. Meu corpo, eu tinha perdido muitos quilos, estava magro, eu não comia, era só droga, o que eu ganhava era na droga, tudo ia para droga. Então eu me vi no último suspiro da minha vida, aquele momento. É isso. Incrível o que Satanás faz com a vida da gente, Foi né? forte. Tipo assim, às vezes a pessoa. Eu tenho alguns amigos, né? E às vezes usa uma maconha, usa uma coisinha ali e fala assim, cara, eu não sou dependente, entendeu? Eu não sou viciado, isso aqui eu faço porque é um lazer. Mal sabe ela que ela já tá dependente, entende? É a porta, É né? a porta, exatamente. Que assim, que aquilo é só uma atração. Né? É igual quando você joga comida pro cachorro, entendeu? Um pedacinho de carne. Satanás tá ali, ó, só jogando a isca, entende? E assim, eu vejo o quanto que, sei lá, como Satanás tem uma estratégia específica. Tem. Porque eu acredito que tudo isso que ele fez foi para atingir você e sua irmã, entende? Porque eu acredito que os seus pais, igual você falou, houve uma traição e tudo, mas eles tinham uma base, né? Eles já eram cristãos, eles tinham... Aquilo ali que aconteceu foi um erro, um pecado, como todo mundo, como eu com você. Mas assim, através disso, né? Satanás afetou vocês, que seriam as próximas gerações, né? Mas assim, glória a Deus que nós temos um Deus que cuida da gente, que protege e que vê lá na frente e que não desiste. E eu tenho certeza que seus pais continuaram orando por você, intercedendo com você. Como é que foi essa parte? O propósito de Satanás é destruir os pais, porque ele atacando os pais, ele destruindo os pais, o casamento, o relacionamento que é a base, ataca a geração. Isso reflete na geração.
Então, assim, eles, como eu te falei, eles superaram isso, mas ficou uma sequela, ficou uma ferida nos filhos, ficou uma cicatriz. E essa cicatriz foi curando com o tempo, mas todo pecado tem a sua consequência. E a consequência deles foram para os frutos, para os filhos. Nós que sofreu isso. Então eu até advirto que um pai e uma mãe que está numa situação dessa ou está entrando em uma situação dessa, talvez você não vai sofrer tanto a consequência quanto seus filhos, a sua geração futura vai sofrer. Porque é uma maldição incrível. Talvez os seus filhos não podem entrar numa droga, mas eles se entram em outra situação, sei lá, a prostituição, tanta coisa. Então o diabo tem as suas estratégias. Por fim, meus pais, eles venceram isso, reconciliaram, foram por os pés do Senhor, se arrependeram, um perdoou o outro e estão bem. Mas, porém, nós sofreu muito tempo nas garras de Satanás por causa desse momento que eles passam. Então, eu creio que a libertação, e ela acontece, mas quando a pessoa tem uma atitude de mudar, porque existe a tentação e o pecado. Quando você está na tentação, é mais fácil de você sair. Por isso, se você confessar a tentação, é melhor do que você confessar o pecado. Porque quando você pega a tentação e veste e veste ela, e sai dela e confessa aquilo ali como um gigante na sua vida, você tem coragem de vencer o pecado. Você tem capacidade de vencer o pecado. Então, isso é muito importante, a gente entender em que tentação que a gente está vivendo. Que legal. Em que situação, o que o diabo está jogando a gente abrir os nossos olhos para ver se aquilo está me comprometendo e vai comprometer a minha geração ou até mesmo o meu irmão que está do meu lado. Né? Então, hoje o meu lar, a minha família é restaurada, mas nós sofremos muito para chegar até aqui. E a minha conversão, ela aconteceu diante de um encontro que eu tive com Deus. Primeiro eu fui para prisão, pagar a pena. Você foi preso também? Fui preso por causa de assalto, né? Essas coisas teve uma consequência. Tudo tem uma consequência. Né? E eu fui preso e na prisão ali Deus me confrontou muito, falou muito ao meu coração. E eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou me entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou transformar a minha vida. E esse tempo você estava separado da sua esposa? Não, esse tempo não estava não. Esse tempo eu não estava separado dela não. Separei depois que eu saí da prisão. Guerreira. Essa é guerreira. Essa daí é digna, viu? Ela é guerreira. Assim, tudo que eu venci hoje, primeiramente, foi a minha atitude e a minha decisão, depois do Senhor e depois ela na minha vida. Então, depois dessa prisão, eu fiz o propósito de Deus. Falei, Senhor, me tira daqui, me ajuda e eu vou ter uma atitude, eu vou me converter mesmo, Senhor. E Deus me tirou de lá. Só que a prisão é uma escola para o crime. Ela é terrível. Ali a pessoa entra ali, ela aprende coisas que nem a NASA, sabe? Então eu saí praticamente profissional no crime. Entendi. Aí a minha mente mudou. Eu esqueci o Deus que me tirou de lá e me iludi com os encantos do crime. Oh my God. Aí conheci traficantes fortes, aí você foi aprofundando e foi aonde eu comecei a aprofundar e foi nesse tempo que eu larguei da minha esposa. A gente separou, entendeu? Aí, depois que a gente se separou, ficou 2 anos separado, que eu tive um encontro com Deus, eu saí daquela situação que eu falei pra você, que eu fiquei 7 dias drogando e tal. Eu tive um encontro com Deus através do pastor Valteir, do Projeto Impacto, lá em Séries, que até quando vocês divulgar, a gente vai... Mandar um abraço. Mandar um abraço pro pastor Valteir. Esse homem foi fundamental na minha vida. Glória a Deus. Ele me mostrou, eu conheci o Deus de poder,
o Deus de milagres, o Deus de sinais, o Deus da família. Eu conheci vários deuses, mas esse homem me mostrou o Deus do amor. Que demais. Esse cara me pegou assim e me mostrou o que é o amor de Deus. E eu entrei nesse amor. E ele me levou até um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu fui mudando a minha vida. Só uma pergunta. Como você conheceu ele? Eu conheci ele através do meu irmão. Ele ia lá em casa buscar meu irmão para levar para a célula, que a igreja lá era em ministério de célula. E eu falava sempre pro meu irmão, Wellington, esse cara é viado. Esse cara tá muito atrás. É legal. Sério? Ele ia lá e, sai fora desse cara, que esse cara ele tá com má intenção com você. Você vê, o que é o diabo, né? E meu irmão, Desculpa. não. Cara, é engraçado. Meu irmão, não, ele é um pastor, o cara é usado homem por de Deus, Deus. ele tá me levando pra igreja. Eu falei, será, né? Eu fiquei naquela dúvida. E um dia ele me chamou, e eu falei, rapaz, eu vou nessa igreja sua. Que bênção. E eu fui lá, visitei, do jeito que eu tava, 38 na cintura, cocaína no bolso, do jeito que eu tava, eu fui lá. Venha como está. Isso, usei cocaína no banheiro da igreja, você acredita? No way. Foi. Aí ele, não, rapaz, pode vir do jeito que você tá. Aí eu voltava pra casa, ele ia lá me chamar de novo, eu escondia dele, corria dele. E foi esse processo todo de rejeição, correndo, fugindo, mas ele perseverou com o amor de Deus. Que demais. E isso foi muito forte. Me marcou. Ele me abraçava, coisa que o meu pai não fazia, minha mãe não fazia. Entendi. Me trazia palavra de conforto. Enquanto outros crentes chegavam em mim e falavam que o diabo ia me matar. Putz. Então eu já estava frustrado. E aquele homem me mostrou algo diferente. E foi nisso que eu fui para o encontro com Deus. Ele pagou o meu encontro, ele investiu Como na é o minha nome fé. dele? Pastor Voltair. De que cidade? De Séries, Goiânia. Goiás. Bênção, um abraço pra você. Olha que bênção aqui. Ele é bênção. Um fruto, né, do seu trabalho, da sua insistência, do teu amor por Cristo e obediência. Isso. Porque não é todo mundo que se dispõe, né, a Pastor cuidar de Voltair, uma alma. Volteilton e Bispa Norade. Que bênção, um abraço. Não conheço, mas já amo vocês. Que demais, continue. Então, eu fui ao encontro e ali Deus me pegou. Transformou a minha vida e me mostrou os meus valores, me mostrou um chamado que ele tinha para mim, me mostrou um futuro melhor, uma oportunidade melhor, mostrou a esperança que eu não tinha. E eu fui muito tocado naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo, e ali já comecei a falar em línguas. Se entregou. A minha vida... Se lançou. Pra você ver que no domingo eu nem queria ir embora. Mentira. Eu queria ficar ali, eu segurei nos pastores, falei, não deixa eu ir embora, que o diabo vai me pegar de novo. E eles, não, mas agora você tem que encarar a realidade, agora é outro processo. E tudo bem, fui e enfrentei como se diz, quando você está saindo das drogas... Abstinência. Abstinência. Isso foi uma luta para mim. Eu imagino. Enfrentei aqueles amigos que andavam comigo. Eu tinha que correr, eu tinha que esconder deles. Eu enfrentei os desejos da carne, as oportunidades. Tudo que você pensar de ruim eu enfrentei, eu me escondia, eu me refugia no Senhor. Eu imagino, porque da mesma forma que o céu tá almejando, né, para que você venha, Satanás também não quer te largar. Não, ele então, não desiste. Ele investe pesado. Ele arma as estratégias dele e não desiste. Então eu me apeguei muito nele e todas as vezes que eu sentia abstinência, eu corria para casa deles. Do pastor Voltair e do bispo Voltair. Que demais. Eu corri, ele me ajuda. Eu pedi ajuda. É o que muitos têm medo hoje. É de falar, olha, me ajuda, cara. Eu tô nessa situação, eu tô viciado, eu preciso de ajuda. Às vezes a pessoa tem esse receio de pedir. Então, mas não é todo pastor que é igual esse. Você tá entendendo? Eu posso falar por experiência própria. A minha mãe, né, eu já comentei com você, talvez você não saiba todo o testemunho, mas a minha mãe era num estado crítico, assim, e minha mãe era, assim, era invernada mesmo, né? Eu costumo falar que a minha mãe tinha um dia de folga na semana, mas esse dia de folga é porque ela não aguentava levantar
pra ir comprar mais droga. Então, assim, toda vez que a gente se aproximava de alguém que era cristão, a pessoa já vinha, tipo, com uma discriminação mesmo, entendeu? Você vai pro inferno, olha, você vai ver a hora que Deus pesa a mão em você, vai embora da minha casa, você não tem futuro não, sai de mim, Satanás, pombagira. Então, assim, não é todo mundo que tem um coração de Deus. Então, assim, esse seu conselho é maravilhoso, mas que Deus dê discernimento para essa pessoa encontrar uma pessoa de Deus, entendeu? Para que Deus coloque, assim, seu próprio anjo aqui na terra para cuidar dessa pessoa, que isso é muito importante. É muito importante. É como eu te falei, é apresentar a essas pessoas o Deus de amor. Deus de amor. Porque o amor, ele tudo sofre, tudo padece, tudo crê. Tudo suporta. Tudo suporta. Então, eu acho que o fundamento aí da libertação primeiro é o amor. Você levar o amor, dar aquele abraço no cara. O cara tá todo fedendo droga, todo derrotado, com os dedos, com as pontas tudo queimadas. Você vai ali, abraça ele, dá um beijo nele, fala, meu irmão, você tem um valor. Eu me senti valorizado quando eu ouvi isso. Que demais. Eu olhei para dentro de mim e falei, uau, eu sou isso. Alguém viu isso em mim. Imagina o que os olhos de Jesus viram em mim. Então é forte, o amor ele vence qualquer barreira, qualquer obstáculo. E às vezes os pastores hoje, os líderes evangélicos, eles querem apresentar um Deus de justiça. Um Deus que condena, né? Já quer condenar a pessoa, já quer discriminar o comportamento dela. Jesus, ele sentava com os pecadores. Jesus, ele não teve problema com pecador, ele teve problema com religiosos. Quem crucificou Jesus não foi os pecadores, foi os religiosos. Então a religião, ela mata esse tipo de pessoa, uma prostituta, um drogado, um alcoólatra, uma pessoa que quer Jesus, ela mata. Às vezes a igreja virou, Jesus é o caminho, né? Certo. Mas às vezes a igreja virou pedágio na vida de muita pessoa. É verdade, boa essa expressão. Virou uma barreira, virou um impedimento. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, não, é crente, eu não posso mexer. No meu tempo, eu olhava aqueles obreiros lá no altar, eu tinha medo. O cara tá com o paletó, eu não pode tocar. Uma certa autoridade aí, né? O homem é santo, o homem não me toque. E não é. Quanto mais eu tenho Deus na minha vida, mais eu me aproximo das pessoas. Concordo. A verdadeira convicção de que eu tenho Deus e tenho santidade é quanto mais eu amo meu irmão. Ah, que lindo, que demais. É quanto mais eu estou me aproximando do meu irmão. Porque eu acho que um crente que não faz isso, ele é uma pessoa egoísta. Ele quer o amor só para ele não está pensando no seu irmão. Cara, isso é demais. Eu li um livro esses dias. Eu esqueci o nome do cara agora. Eu acho que é Chris Van Hansen. Alguma coisa assim. E ele falava que o cristão que não almeja pela salvação de um outro irmão, ele ainda não é convertido. Não é convertido. Porque se você sabe de alguma coisa boa, entende? E não compartilha, você não é a imagem e semelhança de Cristo. Entendeu? É porque ele não entendeu o que é salvação. Exatamente. Porque se ele entender o que é salvação, ele quer passar isso para outros. Exatamente. Ele quer salvar outros. Então é como você ser um bombeiro. O cara é um bombeiro hoje porque já passou por situação de... Ele viu, ele conviveu com aquilo ali e hoje ele quer salvar. É verdade. O papel dele é salvar. Então se Deus nos libertou é para que nós sejamos de fato livres e que levamos a liberdade aos nossos irmãos. Amém. Hoje eu trabalho muito com pessoas desse jeito, sabe? Drogado, pessoas dependentes... pessoas que já passaram por isso. No Brasil eu trabalhei muito com isso. Então, que demais. Eu, assim, do meu resumo sobre todo esse trabalho, sempre foi o amor e a atenção e a dedicação e não desistir. Às vezes nem a oração adianta. Não. Às vezes a pessoa não quer uma oração, ela quer atenção. Não é? Ela quer se sentir que ela está sendo ouvida. Isso. Eu acho que essa é a expressão, entendeu? Porque quando a pessoa está nessa situação, ninguém quer ficar
perto da pessoa. Tudo bem que quem convive com uma pessoa que tem problema, né, com droga, com álcool, não é fácil lidar com esse tipo de pessoa. Porém, ela só quer ter uma atenção, entendeu? Ela só quer ser compreendida e não julgada, né? É tipo que nem a gente mulher, a gente não quer a sua opinião, entendeu? A gente só quer falar. Você pode me ouvir? Então, assim, é muito legal esse trabalho. Eu fico, assim, lisonjeada de poder ouvir, sabe? Assim, esse testemunho, essa sua parte. De verdade mesmo, fico muito feliz. E se você que tá ouvindo a gente, conhece alguém, né? Que tá, sei lá, tá com esse problema. Independente, às vezes, se é só droga, às vezes é álcool, né? Às vezes é vício com jogo, às vezes é vício com pornografia, que é muito natural hoje em dia. Qualquer tipo de vício. Marca essa pessoa, né? Ou se não, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se o pastor permitir, é claro, das redes sociais dele. Às vezes manda lá no message, pastor, olha, vi seu vídeo, sabe, mexeu comigo, você pode me trazer uma palavra, por onde eu começo, né? Eu acho que esse programa é para isso, é para um ajudar o outro, né? Eu acho que essa é a base principal do cristianismo, entende? É uma corrente, entende? Em qual, assim, eu fui curado, então eu posso falar de cura, entendeu? Eu fui até o médico dos médicos, ele me deu um tratamento, eu sei que é eficaz e agora eu preciso espalhar, entende? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, e eu quero que você me fale, né? Você já me falou o que Satanás fez na sua vida, mas agora eu quero que você conte pra gente, depois que você assim, realmente se converteu, conheceu Deus de verdade, como é que foi esse processo depois? O que mudou na sua vida? Qual foi os frutos? O que você tem vivido? Compartilha com a gente. Quando eu me converti de verdade, a primeira coisa que Deus me falou no meu coração foi uma palavra: restituição. Essa foi a palavra. Falou: eu vou restituir tudo que você perdeu. Eu não vou devolver o que o diabo roubou, porque o que o diabo roubou é dele. Eu vou te dar o que eu tenho para te dar. Amém. Porque os meus planos são maiores que os seus planos. Aleluia. E eu entrei nessa, acreditei. E a primeira coisa que Deus fez foi restaurar a minha libertação de vício. Amém. Não usei mais, consegui vencer. Até tem uma dica aqui, eu consegui vencer o cigarro. Foi lendo um versículo da Bíblia, toda vez que me dava vontade de fumar. Você tá brincando, sério? Foi. É interessante isso, mas o que me libertou foi isso. Foi uma estratégia. Sério? Toda vez que eu dava vontade de fumar, eu li um versículo na Bíblia. E nessa brincadeira eu li a Bíblia toda. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu tive a experiência com a minha mãe, com o meu padrasto, meu irmão, minha irmã e alguns parentes próximos. E assim, algum deles me falaram assim, cada um tem a sua experiência, né? Mas quando eu aceitei Jesus, eu decidi que eu nunca mais ia usar nada, eu comecei a sentir nojo. Eu senti vontade de vomitar, tipo assim, Glória me deu uma náusea. Como isso funciona? Porque assim, eu tive outros problemas, mas eu nunca fumei, nunca bebi, nunca experimentei nenhuma droga. Então assim, pra mim, eu não sei, né? Então, aconteceu isso com você? Aconteceu. E como que funciona? Porque uma coisa é espiritual. Isso. Você tá entendendo? Né? O Porque, principal assim, é esse, espiritual. Ok, mas o físico é você ali, não é? Então assim, como assim a pessoa sente nojo? Entendeu? Tipo assim, como vem essa repulsa? Eu senti nojo porque eu me libertei daquilo e meu organismo foi livrando daquela dependência. E aí a gente, quando está em Cristo, quando você começa ali uma nova experiência com Deus, o seu perfume muda, a sua pele muda, o seu paladar muda, o seu comportamento muda, então aquilo já se torna desconfortável para você. Você já vê que você não encaixa mais naquilo. É uma pessoa que se libertou mesmo. Que a pessoa que ainda fica meio confusa, queria dar só um peguinho no cigarro. Ela não está liberta. Ela não está 100% liberta. Concordo. Né? Então, o fato principal de eu sentir nojo, sentir repúdio sobre isso, foi a libertação e a minha decisão. Não vou chegar perto, eu não vou tocar e eu não pego. Fico com quem está usando, não tem problema, que é meu irmão, mas eu não vou... Não sente vontade. Não sinto vontade. Que demais. Então, concluindo a parte da restituição, aí depois Deus restituiu o meu casamento. Que legal, vamos lá, essa é a parte que eu gosto, vamos lá.
Cheguei na minha esposa, falei, mudei de vida. Deus transformou minha vida. Ela, o quê? Ela não Você acredita? mudou de vida? Sério? Eu mudei. Ela não acredita. Ela e não- não acreditou. Ela E não dá, acreditou. eu dei razão pra ela. Porque é muito tempo ela lutando comigo. 12 anos também, você 12 já anos. tava aí. E nada, ela tinha os seus motivos de não acreditar. Mas eu não provei na força, num argumento, não. Eu provei andando em retidão com Jesus, Que lendo a demais. palavra, jejuando, orando, sempre com os meus líderes, participando das reuniões, fazendo uma escola de líder. E foi caminhando, falei, Senhor, é o Senhor que sabe, o Senhor fez uma promessa, e eu tô andando na promessa, vai restituir? Vai, mas é no seu tempo, não no meu tempo. E Deus usou uma oportunidade, uma situação que ela foi para a igreja, visitar a igreja. Ela não era cristã. Não, ela foi cristã, mas ela estava... Entendi. Pelas frustrações que ela viveu, ela tinha motivo daquilo Aham. também, né? E Deus usou essa situação para a gente reatar nosso compromisso. Ah, que lindo. E aí? Aí joguei meu charminho, né? Faz parte. Ela vai ver isso aqui. Um pouquinho, Tati, isso é verdade? um pouquinho foi o charme, né? E 100% Jesus. E Jesus jogou um manto, né? Deus- Entendeu? Deus- Mas é linda a nossa história. Ah. E aí a gente já decidiu fazer a corte. Nós não tocamos um no outro. Nós ficamos 9 meses de corte. Vocês Eu- não se tocaram, não tiveram relação, eu, nada. eu tinha um filho com ela, Aham. eu já conhecia, mas a gente não tocou e fizemos 9 meses de corte. A nossa bispa Noraide falou... Que legal, isso eu não sabia, isso é exclusivo aqui. Ela falou, não toquem nela, santidade, que Deus vai te honrar nisso. Gente, que lindo! É sério, eu não sabia. Foi impressionante. E a gente cumpriu esse processo, a gente decidiu, não é porque era obrigatório, Não, eu era uma entendi, decisão é uma da decisão. gente, e a gente via que Aham. Deus ia trabalhar naquela forma. E a gente fez isso, Deus fez o nosso casamento, Deus deu tudo que nós precisávamos, Ah, a que provisão do nosso casamento, e casamos, e as coisas começaram a andar, e entrei no Ministério de Louvor, me envolvi. Eu libertei um dos motivos da droga, foi o Ministério de Louvor. Foi a viu? música. Eu tenho até um testemunho do piano, um dia nós vamos contar isso. Mas Demorou. foi muito forte. Então a música me ajudou a libertar, e o casamento, aí começou a restituição. Aí Deus já começou a me dar um emprego, eu comecei a almejar a prosperidade, Entendi. a Abriu os desejar olhos, né? isso, a desejar o melhor para minha família. Eu comecei a sonhar, Que legal. eu comecei a projetar a minha vida, Uhum. coisa que eu não tinha. E foi lindo, foi muito gracioso o que Deus fez. E a gente teve uma oportunidade de ter o nosso próprio negócio, Que a gente demais. teve o nosso próprio negócio. E Deus sempre falando, eu vou restituir a sua vida. Eu falei, mas Aleluia. Deus, você já fez tudo isso? Ele falou, não, eu tenho, Tenho mais. mais. Eu, uau! E um dos fatos foi Deus trazer a gente aqui para os Estados Unidos. Glória a Deus. Né? Que aqui foi um dos divisores de água da nossa vida, e Uhum. que Deus está restituindo na minha vida financeira. Que legal. Uma pessoa que estava fracassada na vida financeira, sempre tive certas frustrações com isso, e Deus está fazendo na minha vida. E ainda vai fazer muito mais. Em nome de Jesus. E esse país foi uma oportunidade que Deus deu pra gente, da gente restituir esses valores, Sim. essa questão financeira. Sim. A gente está trabalhando, a gente está lutando, e foi bom que aqui a gente está estruturando a nossa família também, e o projeto de Deus está em andamento, e nós estamos correndo atrás a cada dia para que isso se cumpra e que essa restituição de fato seja estabelecida na nossa vida. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, de onde Ele me tirou e aonde eu estou hoje. Glória a Deus. É muito espetacular o que Deus fez lindo. na minha vida. É lindo, sensacional. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É demais, cara. Assim, eu costumo falar que assim, você vê, né? Você teve uma história linda com Jesus, tá tendo, vai continuar tendo até que ele volte ou que ele volte pra você, ok? Mas
eu vejo aí na sua vida que sempre também teve um posicionamento. É uma decisão. É uma decisão, né? Porque assim, agora que é para quem não é cristão que tá nos assistindo. Eu vejo, pastor, que as pessoas acham que a gente é meio que semideuses, entendeu? Que pelo fato da gente seguir Jesus e nós falarmos que ele é nosso pai, então ele é como se ele nos presenteasse o tempo todo, nos livrasse o tempo todo, que a gente tivesse privilégio por ser cristão, e não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, Isso. entende? Ele nos dá porque nos dá pela graça, porque ele é um Deus de amor, igual o senhor falou, ele tem misericórdia, se renova toda manhã, como a palavra diz, mas assim, não cai do céu, entendeu? Não. A sua vida não mudou, você ficou sentado e as coisas aconteceram. Você teve que trabalhar, entendeu? Isso. E tem em relação ao vício, você falou, você lutou todos os dias. O vício veio, a vontade veio, os amigos bateram na porta, as oportunidades vieram, mas você teve que lutar, né? Sim. Você pode agora, como um pastor, falar um pouquinho disso? Assim, para quem tá assistindo, que a pessoa, ela precisa se posicionar, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas que, assim, não se posiciona, não tem um primeiro passo, não, tipo assim, não faz nada. Ela quer que o próprio Deus desça com sua honra e sua glória e entregue tudo ali na mão dela, e de um dia pro outro ela já tá próspera, ela já tá feliz, casamento restaurado, família abençoada, e até em relação à maldição que você falou de família. Cara, eu acredito que não todos, mas assim, 90% das pessoas tem uma carga espiritual familiar, entendeu? Uma maldição espiritual que precisa ser quebrada. E maldições que ela mesmo, às vezes, né, fez com que chegasse na vida dela. E o que ela precisa fazer para que ela possa ser liberta, para que ela possa, sabe, passar por esse momento de, assim, de libertação, às vezes até dela mesma, das coisas que ela mesma criou. Que você possa falar um pouco como pastor agora. A primeira coisa aí é sobre a identidade, né? A pessoa tem que ver qual que é a identidade dela. Ela olhar para dentro dela e ver quem eu sou. Um dos princípios meu, que me despertou bastante para minha transformação, foi quando eu olhei no espelho. Eu olhei no espelho e vi meu rosto drogado, vi eu magro, todo destruído. Eu falei, quem eu sou? Isso não é o Emerson. Uau. Isso não é o projeto de Deus. Isso não é aquilo que foi gerado lá no ventre da minha mãe. Então, se a pessoa ter uma noção de identidade, de quem realmente ela é, do nome que ela tem, que é muito importante, você falar assim, eu sou o Emerson, eu sou essa pessoa, Deus me fez assim. Aí você, depois que você reconheceu a sua identidade, aí você tem que ter uma decisão. Uma decisão, e ela vem junto com a oportunidade. Uhum. A decisão e a oportunidade caminham junto. Então você teve uma decisão, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não posso mais viver nessa situação. Isso não foi feito para mim, não me cabe dentro dessa situação. Aí você já começa a desenvolver o processo de transformação na sua vida. É como a metamorfose de uma borboleta, aquele casulo ali é um lagarto, uma coisa horrível, você tem medo de pegar. É horrível, mas no processo da metamorfose, da transformação, se torna uma borboleta linda, linda e maravilhosa. Então a vida de uma pessoa quando quer ser transformada é tipo aquele lagarto, aquela casulo. Tá preso. Até mesmo se você tirar ele antes do tempo, ele não vai virar uma borboleta. Então tem pessoas que estão no processo de mudança. Eu vou falar para vocês, tem certa situação que até Deus que permite. E você, às vezes, não pode tentar violar aquilo ali, que a pessoa vai se perder no meio do processo. Você está entendendo? Olha só. Tudo que eu passei, muitas pessoas tentaram violar eu no meio do processo. Mas aquilo que eu passei foi importante para mim. Então, a decisão vem com esse processo. Você tem que aceitar esse tempo de dificuldade na sua vida, mas você não tem que conformar com esse tempo. Entendi. Esse tempo ele vai te trazer experiência, maturidade e vontade de vencer.
e decisão e, lógico, se revestir do poder do Espírito Santo, se revestir da armadura de Deus, da couraça da justiça, do capacete da salvação. Que demais. É isso que vai te fazer vencer e rejeitar o pecado, fugir do pecado. Então eu quero dizer para você, há esperança para você. A Bíblia fala em Jó 41, quando você corta uma árvore e você joga aquele caule ali fora, você fala, não, isso aí vai virar lenha, vai apodrecer, acabou. Não, ao cheiro das águas, aquele tronco que foi cortado, ele começa a brotar e se torna uma linda árvore. E ali vem seus frutos. Então, há esperança para todos nós. Há esperança para o cativo, para o oprimido, para o drogado, para a prostituta, para o viciado em álcool, qualquer situação que você esteja. Há esperança. Mas dentro, essa esperança só vem quando você tem uma convicção de quem você é e o processo que você está passando vai te fortalecer para vencer isso. Entendi. É importante. As nossas provações são importantes nas nossas vidas. Nós não podemos fugir da nossa provação. Você teve momentos difíceis na sua vida. Sim. Mas isso tudo te fortaleceu. Demais. Eu costumo falar que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Nos faz crescer. Então a gente não pode, lógico, é acomodar no pecado, deixar ser consumido pelo pecado, ser envolvido e acabou. Aí vem aquele negócio, o salário do pecado é a morte. Você vai colher. Mas se você tem uma decisão, você vai colher os frutos da vida eterna. Aí Deus vai transformando a sua vida, Deus vai te fazendo um homem poderoso na terra, uma mulher poderosa, um homem sonhador, e isso multiplica, você passa para outras pessoas, você vê a vida de outra pessoa mudar, você fala, uau, essa decisão mudou minha vida e mudou a vida desse cara. É assim mesmo. Você vê o poder de uma decisão. Ela muda a sua vida, muda a vida da outra pessoa e aquela pessoa muda outra geração. E isso continua. Isso é contínuo, isso não para. Porque nós somos um rio, nós não é uma represa. O que vem de nós não para em nós, corre, flui. Demais. Então Deus transforma a nossa vida. Vou usar essa frase. Isso, Deus transforma a nossa essa vida. foi demais. É forte, porque foi aconteceu forte. Comigo. Tudo que eu estou falando para você aqui, que aconteceu comigo. Então Deus transforma a nossa vida para a gente ser transformador, transferir essa bênção para as outras pessoas. E nós não podemos ser egoístas nisso. Então a minha mensagem para você: não dê ouvido à sua alma, não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido o que as pessoas dizem ao seu respeito. Dê ouvido àquilo que Deus escreveu a seu respeito. Amém. Ele tem uma promessa para sua vida, ele tem um propósito para sua vida e vai se cumprir. Queira o tempo, queira o diabo, queira as circunstâncias ou não, mas vai se cumprir. Mas você precisa decidir o que você quer. Então essa é a minha palavra. Que demais. E hoje eu colho frutos disso, do que Deus fez na minha vida e que está fazendo da minha vida, e grandes coisas virão por aí. Que demais. Isso é visível, porque olhando você hoje, não dá para imaginar que um dia atrás você estava fazendo tudo isso que você me falou, né? Incrível que Deus muda até a fisionomia, né? Muda. Tipo assim, você é outra pessoa. Se eu não te conhecesse, eu ia falar que você tá mentindo. Tá contando isso pra gerar like. Não, as drogas acabou com meus dentes, acabou com a minha estrutura do corpo. Como eu falei pra você, eu comecei a mexer com música no ministério, eu não decorava as letras, porque a droga mexeu com o meu sistema intelectual, na memória. Come, né? Mas isso, Deus foi restituindo. Os meus dentes já são bonitos, são meio fake, mas é bonito, né? Não, tá top. Tô com aparência bonita. Tá demais. E tô transformado. Eu represento a glória de Deus. Aleluia. Hoje o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Ele não é mais boca de fumo, ele não é mais pulmão de Satanás. Não, hoje eu sou nova criatura. Que demais. E tudo se faz novo. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que decidir em qual caminho andar. Outra vez eu levei uma palavra na igreja que eu falei assim, nós fazemos tantas coisas
A gente estuda para ser um doutor, a gente leva ali 7 anos, 10 anos para ser um doutor, a gente estuda para ser um dentista, a gente estuda para tanta coisa. Se graúda, isso, né? A gente prepara para tanta coisa, mas a gente nunca preparou para a morte. Não. Ah, mas preparar para a morte é comprar um caixão bonito? Foi isso que eu pensei agora. Fazer um bom plano funerário? Foi o que eu pensei agora também. Não. Nós preparar para a morte é a decisão que vamos ter hoje. O que você decide ser é o que vai ser o seu futuro. Se você decide hoje andar com Jesus, você está preparado para a sua morte. Porque o seu fim vai ser com ele. Então, que quando morremos, para onde vamos? O que seremos da nossa alma? Qual é a finalidade de toda essa razão de viver que estamos vivendo? Onde tudo isso vai parar? É na vida eterna. Então, nós investimos para morrer no sentido que eu estou te falando, é para a vida eterna. E quando morremos para esse mundo, vivemos para Deus. Amém. Vivemos para Jesus. Então, nós preparamos para tantas coisas improváveis nessa vida, mas a gente nunca preparou para morrermos. Cara, isso foi demais. E é um lugar onde nós vamos viver a eternidade. Você pensou se a pessoa hoje morrer no pecado, na droga, no vício, na prostituição? Eu não estou julgando aonde essa pessoa vai viver uma vida eterna. Quem sou eu? Mas tudo aponta que é uma vida de ruínas. Não, coisa boa não vai. A gente sabe, é a realidade. Então, a decisão que você vai tomar hoje é o que vai definir o seu futuro. Cara, eu não tinha pensado nisso. É um bom ponto de reflexão. Cara, que demais. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como começou o seu ministério no louvor, na música, no instrumento? Porque, assim, você é um professor de música, né? Eu sou muito grata à sua vida, sempre marco você lá no Facebook. Você foi um canal de bênção na vida dos meus filhos, continua sendo. E como começou? Assim, você já tocava antes de tudo isso acontecer? Você ainda trabalha com isso? Como é que foi essa parte da música? Olha, a música é um dom que Deus deu a gente, né? A gente que está na prática da música, isso foi um dom. Eu nasci com isso. E meus pais me inspiraram muito. Minha mãe toca teclado. Sua mãe toca? Que legal! Hoje ela já toca na igreja, o meu pai toca também. Gente, que chique! Então aquilo ali me influenciou e eu já tinha um dom. E aí eu fui me envolvendo, aprendendo violão, aprendendo uma coisa, aquilo ali, mas eu nunca me interessei por isso, eu gostava. Mas no dia que eu tive esse encontro com Deus, que eu vi os ministros de louvor cantando, aquela coisa gostosa, sabe? Aquele ambiente de adoração, eu falei, uau, eu quero fazer isso para Jesus. Eu sei fazer isso aí, ó. Eu vi um valor que estava adormecido dentro de mim. Entendeu? Eu falei, uau, eu sei fazer isso. E então o meu bispo, ele falou, olha, você precisa desenvolver na música, o que você está precisando? Eu falei, bispo, eu estou precisando, eu quero aprender teclado. Ele falou, então tá bom. E eu tinha um 38. Vou contar o testemunho, vai ser rápido. Contar, eu tinha um 38 exclusivo aqui. Eu tinha um 38 desse tamanho. Você continuava com o revólver, então. Isso, canela seca. Não, isso foi na minha conversão. Foi na conversão, ok. Aí eu saí na rua assim, e com esse coração de querer ser um músico na igreja, mas com 38 na cintura. Mas o Espírito Santo já estava latejando aí dentro. Foi no processo de transformação, no começo da transformação. Lógico que ainda existia um homem iníquo dentro de mim. E aí eu andando na rua assim, encontrei, você sabe que toda cidade tem um bom gambireiro ali, né? Tem um ali que faz gambeira. Sei. E eu encontrei logo esse gambireiro, chamado Divino. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei, Divino, eu tô com um 8 aqui, eu quero vender esse trem. Olha. 8 é a gira que a gente fala, né, do 38. E ele, deixa eu ver esse negócio. Arranquei as balas ali, dei pra ele, falei, olha aí. Ele olhou, falou, rapaz, eu não dou conta de pagar isso aqui não, mas vamos lá em casa tomar um café.
Aí eu fui lá. Na hora que ele abriu a sala, eu vi um teclado. Cássio. Meu Aquele mais ruim que você pensar. Tadinho. Vi aquele teclado e meu olho foi a mesma Brilhou. coisa de ver minha esposa a primeira vez. Que lindo! Fiquei apaixonado naquilo. Eu falei, uau! Ele, o que foi, moço? Rapaz, eu quero esse teclado. Ele quis trocar pau a pau. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, Queimou. pega, é seu. Que Toma lindo. posse. E eu, uau! E me apaixonei, eu falei, divino, eu só tenho esse 38 e eu quero esse teclado. Falei, mas eu tenho que voltar pra você, né? Porque um 38 é muito dinheiro. Eu falei, cara, não precisa voltar nada. Tá brincando. Me dá esse teclado. Ele tremendo, pegou ali o teclado, o eliminador, juntou e eu pus nas costas e ó, cheguei em casa atormentando todo mundo. Dó, ré, mi, fá, só aquela coisa. E menino, e Deus começou a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi numa banca de revista. Que hoje não existia essa tecnologia, Google, Cifra Club. Era as revistinhas, né? Revistinhas. Eu tive uma revistinha. Fui lá, comprei uma, Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Glória! Sério, que demais! Canção. Aí cheguei e comecei a dedilhar aquilo. No que o negócio estava quase afiado, aí eu peguei uma lâmpada da Casa do Brasil, umas que esquenta, e coloquei bem em cima, porque a de cima estava queimada, eu coloquei bem em cima do teclado. E eu fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, aquela lâmpada tinha caído em riba da tecla e a tecla derreteu. Você tá brincando. E eu xinguei Deus, xinguei tudo. Eu falei, o senhor não quer que eu toque pro senhor. O senhor não gosta de mim. O senhor não me quer. A velha criatura. Aí o diabo manifestou naquela hora, usou aquela lâmpada para destruir. Que pobreza. Eu fiquei grilado demais com aquilo, menina. Peguei esse teclado, joguei pra lá. Hoje eu vou fumar hoje eu vou beber hoje eu vou fazer o que o diabo gosta. E nisso meu bispo chega lá na hora. Você vê, Deus prepara tudo, viu? Meu bispo chegou lá, não quer conversa não, o que tá acontecendo? Eu falei, rapaz, o diabo aqui queimou meu teclado. O diabo. Aí ele, calma, meu filho, calma, com aquele amor dele. Falei, vamos lá pra casa. Eu fui pra casa dele. Esse daí é um anjo, hein? Me envolveu lá. Eu já dormi com o meu bispo, já. Sério, na época eu dormi com ele. Pelo fato daquela transformação, da abstinência, eu dormi com ele. Gente, aí o que acontece? Homem de Deus. No outro dia ele me coloca na motinha dele e lá vai nós. Vai lá na Harmonia Musical em Campinas. Minha cidade, um beijo. Não, Goiânia, Campinas. Não é? Pensei que era São Paulo. Não, ok, vamos lá. Quer Campinas, conhecer São Paulo? São Paulo. Beijinho. Lindo, São Paulo é maravilhosa, né? A cidade, coração do Brasil. Então eu cheguei naquela Harmonia Musical e vi aquele mar de teclado assim. Ele te levou numa loja? Levou, na melhor loja de Goiânia. E vi aquele mar de teclado, eu falei, eita glória de Deus. Ele falou, escolhe. Tá zoando. Sério. Eu falei, escolhe? Pode escolher. E eu não sabia, eu não tinha noção disso, que o que eu tinha era aquilo. Aí o vendedor chegou, não, isso aqui é bom pra você que é iniciante e tal. Eu falei, não, eu não quero que iniciante não, eu quero de um profissional. Isso aí. Eu profetizei, eu liberei a palavra. Tá certo. E ele foi lá, me mostrou, meu bispo pagou, pus esse teclado debaixo do braço e voltamos pra casa. Caraca, e que pisei demais. na cabeça de Satanás e falei, eu vou aprender. Deus vai me honrar com isso e eu vou adorar o Senhor com isso. Meu Deus, que tudo. E isso que foi me dando razão, motivo, alegria de estar na casa do Senhor, envolvi com a música, ensinei outros com aquele teclado e a gente formou o Ministério Louvor e tudo aconteceu e foi uma das páginas da minha história isso aí. Então foi muito precioso. Demais. E eu tenho a foto desse teclado. Sério? Guardado, me manda pra gente colocar no vídeo. Eu tenho ela guardada porque eu falei, isso aqui é precioso. O que eu falei pra você, era o processo. Era o processo. Fazia parte da minha vida. Então, se tem certas coisas que acontecem de ruim, não é porque Deus está pesando a mão, não é porque o diabo está fazendo isso. Porém, o diabo usa a situação, mas é o processo que você tem que passar. É normal, é o ciclo da vida.
Cara, que demais. Essa vai ficar pra história. É. Não, que demais. Que pastor abençoado, que história linda. E tem uma canção sua que eu amo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa canção. Conhecer a Deus em mais além. Essa canção, ela nasceu, porque depois que eu converti, tudo transformou na minha vida, eu ainda tinha uma pena de penitenciária para pagar. Ainda tinha 7 anos para pagar de cadeia. Mas você estava regime semiaberto, no caso, ou não? Aí o que acontece? Eu fui lá, eu negociei com a justiça, falei, eu quero pagar. E eles me passaram para o regime semiaberto. Mas primeiro você tem que ir para o regime fechado. Né? Aí eu fiquei 60 dias nesse regime fechado. E ali nesse regime fechado eu profetizava, orava, tal, Deus me tira daqui, e aí droga, tal, aquela coisa. E eu não caí na tentação e passei para o regime semiaberto. Uau. Que eu tava trabalhando fechado, eu tinha esse benefício. Eu fui Entendi. pro regime semiaberto. E nesse regime semiaberto, eu falei, rapaz, eu ia para casa, ia pro serviço, depois de noite eu voltava para dormir. Eu tinha que dormir todas as noites. Isso foi toda 2 noite? anos e meio dormindo lá. Nossa, Foi. que luta. E nesse processo eu falei, Senhor, eu vou transformar essa cadeia. O Senhor me ajuda. O Senhor tá comigo? Eu tô na frente, pode ir. Glória a Deus. E eu fiz uma célula dentro do presídio. Dentro do presídio. 85 presos, todos os dias nós fazia culto. Não falhou um dia. Sério? Eu ficava rouco, que era muita gente, você tinha que gritar, você tinha que falar alto e ler a Bíblia, cantar. Era muita atividade, porque um crente que lá era eu. E ali eu sentava com cada um nas camas, discipulava, falava de Deus. E eu um dia no meu cantinho, lá na minha jega é a cama de cimento que fala da cadeia. Eu lá, Deus falou assim comigo, assim, na minha oração, orando com Deus, conhecer a Deus é ir mais além. É ser o oposto do que o mundo é resistir o mal e abrir mão das minhas vontades. Vencer os meus temores e caminhar com Deus. Por quê? Nada nesse mundo mais me importa. Nada mais atrai o meu coração. Pois agora eu quero só fazer sua vontade e agradar o seu coração. Aí nasceu essa música. Deus falou, ó, põe uma melodia. Cara, e eu que peguei demais. o violão 3 horas da manhã e pus a melodia. E nasceu uma canção. Foi onde nasceu a canção Teus Caminhos. Que lindo. Nasceu lá. Dentro da No prisão. processo, pra você ver. Todas as minhas canções nasceu foi em momentos de dificuldade da minha vida. Nenhuma veio assim, de repente. Foi de repente. Foi circunstâncias mesmo. Cara, me faz lembrar de Salmo, né? É. Dos salmos que Davi escrevia quando ele estava se desesperado. Deus ouve o meu clamor, né? Deus prepara perante mim uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Assim, isso me fez lembrar Davi. Que história maravilhosa. É muito Que história linda, cara, que demais, assim. Olha o que Deus fez comigo. Que coisa Deus é linda. poderoso. Deus é top demais. Você podia tocar Vamos pra cantar gente? ela? Vamos cantar. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Você me ajuda, tá? Tá bom, combinado. Eu não sei o quanto você conhece do Senhor. Eu não sei quanto você conhece de Jesus. Mas eu quero te dizer que existe um nível mais profundo de intimidade com Ele. Conhecer a Deus é ir mais além. É ser o oposto do que o mundo é. É resistir o mal e abrir mão das minhas vontades. Vencer os meus temores, caminhar com Deus. Conhecer a Deus é ir mais além.
ser o oposto do que o mundo é. É resistir o mal e abrir mão das minhas vontades. Aleluia. Vencer os meus temores, caminhar com Deus. Nada nesse mundo me importa, nada mais atrai meu coração. Quero fazer tua vontade, quero agradar seu coração, Senhor. Eu escolho os teus caminhos, pois são mais altos do que os meus. A ti entrego minha vida, sou totalmente seu. Nada nesse mundo me importa, nada mais atrai meu coração. Quero fazer tua vontade, quero agradar seu coração. Eu escolho os teus caminhos, pois são mais altos do que os meus. A ti entrego minha vida, sou totalmente seu. Sou totalmente seu, totalmente teu, Jesus. Que Aleluia. Coisa mais linda. Meu Deus. Não, quem Deus sabe, dá o que- sabe, né? que Não, bom, não. né? Quem sabe, sabe, né? É igual você falou, né? Você nasceu com dom, né? Eu tive uma época da minha vida, eu até te contei isso. Cara, não vai, não adianta. Não é minha área, entendeu? Não, e o interessante é que quando Deus chama a gente, nem para desviar você presta mais. Você já percebeu True. isso? Você acredita que eu já tentei desviar e não dei conta? Sério? É. Como assim? Foi pro pecado lá, foi pro mundão. Eu falei, não, aqui não é meu lugar, não me cabe aqui não. Não tem mais gosto, não tem mais desejo. Parece que o que me dá mais, parece não, o que me dá mais vontade, mais prazer é de estar na casa de Deus, Amém. é fazer as coisas para Deus. Então, nem para desviar, não presta mais. Eu Nós só acredito que presta sim. pro reino. Eu acredito que sim, eu É. acredito que sim, porque assim, e no geral, né? Eu tô falando no geral, é claro. Tipo assim, às vezes eu tô num ambiente, até tá tocando uma música secular, às vezes não tá falando nada, entendeu? Assim, que seja demais, mas aquilo não, sabe assim, não brota, não, dá uma sensação assim, de que não faz sentido. Você tá Isso. entendendo? Não flui mais. Não flui mais, não tem- exatamente. não tem vida mais, né? No mundo já não cabe mais. É mais ou menos aquela música, quem pisou do Santo dos Santos Não em sabe outro viver lugar, outro lugar. não sabe viver. Sabe por que eu acredito, pastor? O meu testemunho não é tão assim profundo quanto o seu, mas eu acho que não faz muita diferença do emocional. Então, assim, quando você vê Deus, quando você reconhece, você enxerga que tem alguém que realmente se importa com você, tipo assim, entre milhares e bilhares de pessoas, ele cuida de todos eles, mas ele também cuida em você no particular ali. Você tá entendendo? E ele alcança o seu coração de uma forma que você, mesmo não vendo ele em carne e osso, você vê ele face a face, cara, nada mais te convence que outro lugar é melhor do que a presença de Deus. Você tá entendendo? É um pouco disso que às vezes eu tento passar pra minha família. Tipo assim, aqui em casa, assim, eles super me respeitam, eles têm uma fé, mas ainda eles não têm uma, como que eu posso dizer, uma experiência com Deus, né? Tipo assim, eu vi Deus em tal área. Então, assim, tem coisas que eles me mostram que eu falo assim, pra mim isso não faz sentido. E aí vem assim, nossa, mãe, isso é careta, nossa, nada a ver, é só um vídeo, é só uma música, é só um filme, é só uma coisa. Mas não é. Deus é tão top pra mim, tipo assim, ele fez tanto por mim, eu reconheço tanta glória, majestade dele, que eu não consigo perder, sabe assim? 5 minutos da minha vida com alguma coisa que eu acho que vai desagradar a Deus. Entendeu? Tipo assim, eu prefiro estar 100% na presença de Deus.
E eu sinto, assim, presença em tudo que eu sinto prazer em tudo que eu faço. Em, sei lá, adorar a Deus, a trazer uma palavra, fazer um podcast, cuidar da minha família, lavar uma louça, cuidar do meu marido. Você tá entendendo? Essa paz, essa tranquilidade, essa felicidade, né? Satisfação. Isso é uma felicidade que tá dentro, né? Que só Deus traz. Não tem preço. Porque o amor de Deus, quando você é envolvido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, você tem satisfação em tudo. Você tem alegria em tudo. E a alegria, ela não é resultado de quanto você tem na conta, do seu estado emocional, se você vive num lar bom, se você tem uma posição boa. Não, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem alegria, ela tem esses frutos, alegria, mansidão, domínio próprio, tudo mais. Entendeu? Então isso nos agrega valores na nossa vida cristã. Certeza. Com então certeza. É muito importante a gente sermos felizes naquilo que fazemos. Se você é católico, seja feliz no seu catolicismo. Você é espírita, seja feliz. Você é evangélico, seja feliz naquilo que você faz e faça com amor. Amém. A Bíblia fala, você tem que fazer com amor. Com Tudo alegria. você tem que fazer com amor e para a glória de Deus. Se você fazer com amor e para a glória de Deus, você é um cara satisfeito naquilo que você faz. Porque quando você faz o que você ama, você não trabalha. Você está fazendo por prazer. Né? Então, quando a pessoa está fazendo algo por reino de Deus, por amor, ela não está forçada. Ela não está sendo oprimida a fazer aquilo ali. Ela está fazendo por espontaneidade. Concordo plenamente. É o que está faltando hoje, né? Com certeza. Pastor, você queria deixar uma palavra, queria contar um testemunho, queria mandar uma mensagem, sei lá, tô aqui com alguns minutos para você fazer o que minhas considerações finais é que, quero deixar uma palavra que aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é coisas excelentes, coisas extraordinárias. A gente não pode nem imaginar, mas você já tem que entrar nesse processo. Você tem que acreditar, você tem que trazer à existência esse plano de Deus para o seu mundo físico, porque Deus já nos abençoou. Nós não precisamos correr atrás de bênção, vou correr atrás de uma toalha ungida, disso, aquilo, não. Deus já te... Efésios capítulo 1 fala isso. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Então o que você tem que fazer hoje é tomar posse da sua bênção, tomar posse do projeto de Deus na sua vida e seguir o propósito dele. O propósito dele está queimando aí dentro de você. Você sabe o que é. Não é uma revelação que vai identificar isso. É o que queima dentro de você. Então, minha palavra é essa. Não desista do seu sonho, não desista do projeto. Se você sofreu frustração com o ministério, com pessoas, com situação, não olha para isso. É como eu falei, isso faz parte do processo. O seu alvo é Jesus. O que Deus tem para você é teu, ninguém rouba, Amém. Ninguém tira de você. Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas se cumpre. Acontece, creia. Essa é a minha palavra e para mim foi uma satisfação participar desse projeto. Para mim eu continuava aqui, mais umas 2 gostoso, horas. Né? Falar de demais. Jesus. O que Deus faz demais, é bom demais. Isso aqui não é nem um trabalho, né? É um prazer, é uma satisfação. Né? Porque Deus tem feito tanto por nós. Né? Eu tenho certeza que essa 1 hora aqui, talvez, que você falou, não foi um pedacinho daquilo, do milhares de testemunhos que você detalhes. Tem. Você tá entendendo? Mas eu creio que, assim, esse pedacinho que você doou pro reino, cara, vai gerar frutos na vida de outras pessoas, assim, inimagináveis. Amém. Entendeu? Porque eu acredito, assim, que acho que tem uns 2 anos, eu coloquei só um pedacinho de um testemunho meu no Facebook, assim, do nada, nunca tinha feito aquilo. Eu lembro. Pastor, você lembra disso? Pastor, de verdade, eu acho que eu recebi, tipo assim, umas 300 notificações. Era pessoas que eu nunca tinha visto, entendeu? Falando assim, cara, eu passei por isso. Nossa, você falou tal coisa. Nossa, eu passo isso com a minha mãe. Eu não sei o quê. Cara, que demais, eu tava desviada. Sabe assim? Cara, nossa, eu vi Deus naquele seu vídeo. Eu não acreditava em Deus. Eu falei assim, cara, mas eu não fiz nada. Eu só contei, assim, né? Aquilo que tava no meu coração. Não, foi demais. Que bênção. Nossa. Então, assim,
Cara, a gente precisa testemunhar. A gente precisa mostrar que Deus ainda vive, tá vivo, existe, faz, fez, tem feito e vai fazer. Você tá entendendo? Depende de nós mesmos. E fala lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar para entrar, eis que eu entrarei, sentarei contigo à mesa e cearei contigo. Cara, o que tá precisando é só a pessoa abrir o coração. Hoje você recomenda uma comida boa, é porque você já comeu dela. Exato. Você não vai recomendar um doce, um restaurante. Então, se você está recomendando Jesus para essa pessoa, é porque você experimentou Com dele. certeza. Sou E prova tá dando viva. certo para você. Tá, demais. Então é interessante. Então, assim, eu quero agradecer. Eu sei que aqui atrás dessa produção tem o Thierry, tem a família toda envolvida. Obrigado. E que esse projeto seja uma explosão de avivamento nesse país, em outros países. Que não vai alcançar, não é só esse ambiente que nós estamos projetando. Ele vai alcançar dimensões, não só de ambientes, mas dimensões. Então, o que Deus vai fazer é grandes coisas, e essa é uma ferramenta que Deus te deu. Use-a. Não se constranja, não se isole disso, não se fuja disso. Use essa ferramenta, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E eu agradeço aqui a vocês pela oportunidade. Tá? Que isso? A gente é que fica lisonjeado, né? Porque as pessoas não botam fé, né? Como você é de casa aqui, então eu posso usar esse palavreado. Eu tava comentando com o Thierry hoje de manhã, ontem, eu falei, cara, o povo da maçonaria é mais unido do que os cristãos. Você tá entendendo? Porque lá eles têm as lojas, né? Então, se você trabalha com venda de violão, o pessoal lá só compra só de você. Você tá entendendo? Fidelidade com a irmandade. Agora, a gente que é cristão, eu falei pra alguns, né? Eu falei, olha, eu vou fazer um podcast. Você tem um testemunho? Cara, não tem um cristão que não tem testemunho. Eu não acredito nisso. Você tá entendendo? E aí as pessoas, não sei, vamos ver. Não botou fé. Você tá entendendo? Eu tive que procurar pessoas de fora que eu nem conheço pra testemunhar. Falei, amém, irmão, fique em paz. Mas, cara, eu acho que se Jesus tá voltando e o alvo é ganhar mais pessoas para ser salva, como o pastor acabou de dizer aqui, depende de mim, depende de você, depende do meu amigo, do meu irmão, o cara que senta todo dentro do banco. Então vamos nos unir. E eu não tô falando só em relação à igreja, a qualidade de vida é igual você acabou de falar. Se você sabe que tem um lugar, que tem uma coisa boa, que tem uma comida boa, tem um lugar ali que tá fazendo diferença na sua vida, por que não compartilhar? Então, só de você vir aqui, pra mim, eu já ganhei o mundo inteiro, entendeu? Então, eu te agradeço de todo o meu coração. A você, a Tati, o Thales, né? O Abner, um beijo, eu amo a sua família. Amém. De verdade, sempre falo isso, respeito muito vocês, tenho um carinho, uma consideração muito grande por vocês. E, cara, demais. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Foi um prazer e eu tenho certeza que vai, assim, ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Let's bora. É isso aí. Obrigado por você, por ter ficado até o final desse vídeo, né? O intuito aqui é que você tenha recebido uma palavra, um direcionamento, uma instrução, e que você possa ver Deus, né? Nesse vídeo. Deus na vida do pastor Emerson. É um homem de Deus, um homem instruído por Deus, e que você possa, às vezes, não tá passando, né, pelas coisas que ele tá passando por coisas diferentes, ou piores até, mas que existe um Deus, que pra ele não tem probleminha, não tem problemão, não tem dificuldade pequena nem grande. Ele tá aí pra solucionar os seus problemas, ele tá aí pra cuidar de você, da sua alma, da sua casa, da sua família, da sua vida, que basta somente, como o pastor falou aqui, um posicionamento. E demais o Senhor fará. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Let's bora. Let's bora. Paz. Tchau, tchau. Shalom.